Bom anoitecer, amados irmãos daquele lado Machia, que a paz e a benevolência do nosso Abba Pai esteja com cada um de vós, mais uma vez reunido nesse compromisso que nós temos aos domingos, às 19 horas, estarmos aqui buscando a edificação do corpo do Machia. Já vos peço a tua licença para entrar aqui no recinto do seu lar, te pedindo a sua bênção para esse momento de comunhão, seja na sala, seja no teu quarto, seja no seu trabalho, quer que onde você esteja. A paz de Alcha, irmão Jorge Serra, irmão Tiago e Aldinha, a paz de Alcha, meu amado irmão, irmã Rildes Vargas, irmão Jorge Serra, irmã Maria Aldemir, paz de Alcha, queridos amados irmãos. Bem-vindo naquele lar de comunhão e todos os irmãos que vêm chegando aí para esse momento de comunhão, querida irmã Belone, a paz de Alcha, minha querida irmã. Que o Eterno nos conceba esse momento agora de benevolência. Irmã Aline, irmã Jorge Barros, mais uma vez, irmã Aline, irmã Graziele, irmã Lucila, sejam todos bem-vindos em nome de Alcha Machia, naquele lar do Machia. Irmã Maria Suelen, paz de Alcha, querido irmão Celso, nosso amado irmão cooperador aí, que o Eterno abençoe a ti, meu irmão. Irmão Dito, paz de Alcha, querida irmã Valéria, irmão Sérgio, a paz de Alcha, meu irmão, bem-vindo naquele lar de comunhão. Irmão Agina Hilton, nosso cooperador, paz de Alcha, meu irmão. Irmã Edmar, a paz de Alcha, querida irmã Maria José, nossa querida irmã Zezé, a paz de Alcha, um beijão aí no nosso irmão João, bem-vinda naquele lar de comunhão. Irmã Edna Eudinha, a paz de Alcha, irmã Valéria, Cleiton, a paz de Alcha, minha irmã, bem-vindo, todos sejam bem-vindos naquele lar do Machia. Irmã Lourdes Santos, querida irmã Iranilda e toda a família Johnny, um beijo em todos aí nessa sala reunido. Que o Eterno continue abençoando a cada um, em nome de Alcha Machia. Um abraço aí nos amados Jorge, nos amados jovens, no nosso irmão Jorjão, no nosso irmão Zé Luiz, a paz de Alcha a todos os amados irmãos. Querida irmã Eli, paz de Alcha, querida irmã. Bem-vinda naquele lar de comunhão, a ti, a tua casa, irmão Paulinho, do Marde, a paz de Alcha. Bem-vindo a todos, amados. Que o Eterno continue derramando da sua benevolência em cada vida. Confesso aos irmãos que a gente está fazendo essa live aqui aos 45 do segundo tempo, irmãos. Porque eu fiquei praticamente aí quase uma semana inteira sem atividade da internet. Mas aprove o Pai prover aí esse momento da internet voltar hoje, para que a gente pudéssemos estar aqui nesse momento de comunhão. Irmão Cris, de Al, a paz de Alcha, querido irmão. Irmão Francisco Santos, a paz de Alcha, querido irmão. Todos sejam bem-vindos naquele lar de comunhão. Irmã Maria Helena, a paz de Alcha, querida irmã, bem-vinda naquele lar de comunhão. E como eu estava falando para os irmãos, aos 45 do segundo tempo, o Pai permitiu que a nossa internet aqui fosse restabelecida. E é por isso que nós aqui estamos. Fiquei aguardando até para a gente colocar o folder lá, anunciando a nossa live, porque eu não tinha certeza de poder estar aqui. Mas o Pai está no controle. Querida irmã Fátima, irmã Lília, um beijo no coração. Irmã Alba Valéria, irmã Ana Tavares, Portugal, em tempo real conosco. Um abraço aos irmãos de Portugal. Beijo no coração de todos os amados irmãos de Portugal. Os amados irmãos de Moçambique, um beijo no coração. Os irmãos que estão sempre aí também buscando essa comunhão com cada um de nós. É um momento especial, um momento que o Pai tem nos reservado aos domingos, né? Às tardes de domingo, às 19 horas. Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Bem-vindo, obrigado pela comunhão, obrigado pelo carinho de sempre. Irmã Eunice, Maria de Franca, beijo no coração, querida irmã. Irmã Fátima Xavier e todos os amados irmãos que vêm chegando aí naquele lar de comunhão, para a gente estar batendo esse papo aqui, buscando a edificação do corpo do Machia, sabendo que as horas, elas se avançam. Irmã Maria Estela, paz de Alcha, irmão Francinaldo, todos os amados irmãos, tá bom, meus irmãos? Um beijo no coração de todos os amados irmãos aí, irmã Inês,
De antemão, um beijo no coração de todos os irmãos, se sintam abraçados. E como o tempo é preciosidade, eu quero falar um pouco sobre o tempo que nós estamos vivendo mais uma vez. Momento de nós buscarmos essa edificação, não só agora, né, nesse período aqui, um tempo muito curto, um tempo muito passageiro de uma reunião virtual, mas uma reunião que eu creio que tem feito bem a nossa essência espiritual. Uma fala simples, uma fala singela, não tem muito o que acrescentar. A palavra, o evangelho do reino é uma coisa muito simples. Não precisamos complicar em nada, irmãos. Uma fala direta para que todos possam ter a compreensão daquilo que o nosso Abba Pai nesta noite quer falar conosco através do seu Ruach Kadosh. Bom, de antemão, deixa eu dar uma notificação para os irmãos, já está lá em evidência, já está disponível na plataforma do YouTube, o nosso podcast Eldim, Verdades e Mentira, nossa 7ª edição, foi gravado durante a semana e já está lá, tá bom, meus irmãos? Dá uma passada lá, você que não é inscrito no canal, se inscrevam lá, edifique a sua emuná, através da fala que nós temos trazido lá na intenção de esclarecimento de algumas situações, de algumas questões que talvez muitas pessoas ainda estejam com dúvida. Então tá lá, disponível o nosso podcast Eldim, 7ª edição, e nós estamos falando quem é o templo do Ruach Kadosh, né? Você é o templo do Ruach Kadosh, você tem essa convicção que você é o templo do Ruach Kadosh. Então dá uma olhadinha lá, assiste até o final, não adianta você só pegar e dar uma olhada só para dizer que olhou, você tem que começar, né, no início, passar pelo meio e até o final da fala, e aí você vai tirar a sua conclusão. Tá bom, meus amados irmãos? Beijo no coração. Então hoje nós vamos estar aqui, em nome de Yahshua Mashiach, falando sobre aquilo que o Pai agregou no nosso coração para que nessa tarde a gente possa estar ministrando aqui junto com os amados irmãos. O tempo está remido, fique firme. Você tem que falar isso para você, é mesmo, Roberto? O tempo está remido? Muito remido. Talvez as pessoas não tenham nem noção dessa fala. Às vezes as pessoas falam de boca para fora, mas talvez lhe faltem algumas pessoas essa percepção, essa sensibilidade daquilo que a gente está falando aqui agora. O tempo está remido, o tempo está remidíssimo, meu irmão. Enquanto o pessoal está comemorando 2025, nós estamos em 5.994 já, meus irmãos. Estamos muito próximo dos 6.000 anos. Porque o tempo dos homens para, o tempo dos homens são mexidos, o tempo dos homens, sabe, eles fazem uma bagunça, mas o tempo de Al, o Karosh de Al, né, o Eterno não trabalha no crono dos homens. O nosso tempo é o que, irmão Roberto? Nosso tempo é o crono, irmãos. E o tempo do nosso Abba Pai, Kairos, irmãos, que é um tempo espiritual. A Escritura, ela enfatiza isso em Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para que se cumpra todo o propósito do nosso Abba Pai abaixo do Chamaim. Então você precisa entender essa dimensão de tempo. Tempo na esfera terrena e tempo na esfera espiritual. São totalmente distintos esses dois tempos. Então, o tempo do homem é um tempo de tribulação, vivemos embaixo de julgos, já falei isso em outras lives, vivemos embaixo de opressão, porque o sistema mundano, ele é regido pelas influências espirituais da malignidade, tanto na esfera religiosa, quanto na esfera terrena, governamental, meus irmãos. Assimile isso, por favor, eu vou pedir encarecidamente. Você tem que ter esse discernimento, você tem que ter essa sensibilidade para entender que essa esfera que nós vivemos atualmente é uma esfera opressora. Você é oprimido
em todos os aspectos, é oprimido pelo sistema governamental falido, egoísta, ganancioso, avarento, sabe? Dominado pela ganância de bens materiais, poder terreno. Os homens estão tão cegos que eles perderam uma percepção que, por mais que eles juntem tesouro nessa terra, não levam nada daqui. Mas o diabo cegou essas pessoas de uma forma tão assim sobrenatural que a gente, ao falar, se emociona, sabe? Se espanta de ver essa ganância, esse poder aquisitivo, esse poder territorial, que na verdade só em passos largos afasta o homem do Criador, né? E Alcha deixou bem claro, passou a querrilar, falou: o que vocês têm que juntar é tesouro no céu, o que vocês têm que juntar é a minha presença nas vossas vidas, porque vocês estão aqui como forasteiros, como peregrinos, como viajantes, vocês não trouxeram nada. No livro de Jó enfatiza isso, vocês não trouxeram nada. Todos nós nascemos nu, dependente do auxílio de alguém, né, irmãos? Essa roupa que eu hoje cubra a minha nudez, foi o Pai que providenciou, sabe? O teto que me abriga do sol e da chuva foi o Pai que providenciou. Eu não tenho condições de prover isso. Não, irmão Roberto, não. Mas eu trabalho, irmão Roberto, com a força que o Pai te deu sobre a sua matéria. Irmão Roberto, sou inteligente pelo intelecto que o Pai te concebeu, sabe? Pela saúde que você tem. Lembre-se que você é dependente, eu sou dependente até do ar que respiramos. É tudo pelo Abba, tudo para o seu louvor, tudo para a sua majestade, tudo para a sua grandeza. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso de uma forma, sabe, sobrenatural. Sair, sabe, desses pensamentos pequenos, terrenos, e abranger pensamentos em níveis espirituais, numa escala crescente espirituais. É sobre isso que eu quero falar, meus amados irmãos. O tempo está remido, irmão Roberto, muito. Quando eu falo isso, eu sinto essa presença. Eu confesso para os irmãos aqui, eu tenho que ser realista, eu tenho que ser muito sincero com meus irmãos, porque aqui a gente não está diante dessa oportunidade para querer se lamentar, para querer lamuriar-se, mas a minha vontade mesmo não era de estar aqui nessa live hoje, irmãos, porque o Pai falou muito ao meu coração. Essa semana foi uma semana, sabe, de reflexão, uma semana que o Pai, ele permitiu que eu, sabe, evidenciasse muitas coisas e bateu uma angústia no meu ser, uma tristeza. Eu não compartilho isso com ninguém. Porque isso é particularidade, mas eu sei que isso é uma opressão na esfera terrena, porque nós estamos aqui, de uma certa forma, nutrindo força, se reunindo para não deixar ninguém para trás, ninguém desanimar, ninguém, sabe, ser convencido pela expectativa terrena, mas de uma certa forma despertar talvez alguns irmãos que estejam indispersos dessa realidade. Então essa semana você não tem nem ideia da batalha espiritual que eu travei em vários aspectos. Mas até aqui podemos dizer que o Pai tem nos ajudado. E por que eu estou falando isso? Porque eu vivo num mundo de opressão. Eu vivo num mundo onde o opressor ele não para de oprimir em todos os aspectos. E quando eu falo opressão, não é só porque você tem comida na sua mesa. Não é porque você tem água para se banhar, não é porque você tem um leito para repouso. Essa opressão, ela é espiritual, irmãos. Ela é espiritual. Essa batalha é espiritual. E muitas das vezes, quando ela se torna tão ferrenha, ela se dissipa na esfera física e você nota, sabe? Você notoriamente vê essas coisas acontecendo. Mas a quem o Pai tem falado, a quem o Pai tem chamado, a quem o Pai tem sustentado, lembre-se, irmãos, esse combustível que há na minha vida e na sua vida é pelo Ruach Kadosh. E não há outro e não há ninguém se não for pelo Ruach Kadosh, pela palavra
da justiça, pela revelação da palavra, pela palavra. A batalha está travada e eu fico assim, pensando na minha particular, como tem pessoas ainda que estão tão dispersas, que não conseguem ver isso, não conseguem sentir isso. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero recitar com você um texto de Carta aos Hebreus. O autor de Hebreus, uns diz que é Shaul, outros diz que não foi Shaul, mas não importa quem foi inspirado pelo Ruach Kadosh para escrever o que eu quero ler com vocês aqui nesta noite de comunhão, de compartilhamento do Ruach Kadosh através dessa edificação do corpo do Mashiach. Aqui o sábio, aqui é o Ruach Kadosh. Aqui não tem sábio, aqui não tem mestre. Aqui simplesmente é o irmão Roberto, talvez o irmão do meio, talvez o irmão caçula, talvez um pouquinho mais velho do que alguns irmãos, mas só no afã de ajudar, sabe? De ajudar nessa caminhada até chegarmos ao nosso objetivo, que é o quê? A nossa morada celestial, o Chamaim, irmão, sabe? A nova Canaã celestial. Bota isso no seu coração. Esse é o nosso propósito dessa live aqui, irmãos. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Não é para ganhar like, não é para ganhar visualização. Não estou nem aí para isso, porque eu não dependo disso. Eu não vivo disso, de like, de visualização. Eu não preciso disso. Com humildade eu estou falando isso para os irmãos. O Pai tem sustentado a mim e minha casa. Então eu estou aqui cooperando. Sou simplesmente cooperando na edificação do corpo do Mashiach. Tá bom, meus amados irmãos? Então leia comigo Carta aos Hebreus, capítulo 10. Capítulo 10, irmãos. E eu quero ler a partir do versículo de número 35. Deixa o Ruach Kadosh agora invadir o seu ser. Deixa o Ruach Kadosh agora tomar conta dessa casa que é você. Você não é igreja, eu já ensinei isso. Você não é igreja, você é casa. Você é um templo. Igreja, você não é. Você é membro e bem ajustado ao corpo. Aí você faz parte da Kehillah do Mashiach. Te ensinaram errado. Eu sou a igreja. Aonde você é igreja? Nem aqui nem na China. Você é templo. Você é casa espiritual. Você é membro da Kehillah do Mashiach. E bem ajustado. Se tiver mais para lá do que para cá, você não é nada. Simplesmente um especulador. Uma pessoa que só traz problema no corpo do Mashiach para enfermar. Agora, quando você é um membro saudável, quando você é um membro saudável, você traz edificação para o corpo do Mashiach, aonde ele diz que o corpo bem ajustado ele é a cabeça. Então, casa espiritual, abra agora a porta aí, abra a porta, fala para Ruach, fala para o Ruach Kadosh, entra agora, Ruach, entra, Ruach. Pega o conselho aí do irmão Roberto, abre agora a porta, abre a porta da tua casa, do teu templo espiritual e fala, Ruach, vem, faça morada aqui, fala comigo, ministre de uma forma que eu venha entender o que vai ser falado nesta noite. Então, Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. O autor de Hebreus, escrevendo a Kehillah, ele vai falar através do versículo de número 35 o seguinte: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandiosa galardão. Oh, meu Pai. Vou recitar mais uma vez o verso de número 35. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Versículo de número 36. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade do soberano Yahweh, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Você aguarda a promessa? Então, você tem que guardar a confiança, perseverar sempre. Ninguém, nada pode te tirar essa convicção. Versículo de número 37 diz, pois dentre de pouco tempo, em outras versões diz, daqui um pouquinho, aquele que vem virá e não tardará. Versículo de número 38 diz, mas o justo viverá pela emuná. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Qual é a alma que não vai sentir agrado? É a alma do irmão Roberto? Eu não, irmão. É a alma, sabe, daquele
sobre todos e todas as coisas, o soberano. Nós, entretanto, você pode dizer, eu faço parte desse elenco aí, irmão Roberto. Você tem que falar para você, não. Eu tenho que falar para você, não. Está escrito o verso de número 39. Nós, entretanto, não somos dos que regridem, em outras versões, retrocedem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Meu Pai, como essa fala alimentou o meu ruar nessa semana. Nós, entretanto, que nós, eu faço parte desses nós, porque tem muitas pessoas que já até proclamam o nome de Yahweh Yahushua. Isso já é um avanço, mas não é a totalidade. Isso é um avanço, é um despertamento, sabe, uma quebra de algemas, mas é muito mais profundo do que só saber os nomes do Abba e do Machia. Ele está dizendo no verso 39, nós, entretanto, se você faz parte desses nós, então você recita o versículo 39 comigo. Nós, entretanto, não somos do que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Quem é salvo, irmãos, não tem desânimo. Quem é salvo não tem abatimento. Você pode até cansar, se fadigar. Você pode ter um desgaste. Mas você está ali. Você está ali. Então nós sabemos que o dia nem a hora nós não sabemos. Mas nessa temática aqui queremos falar algo interessante. Para nos fazer entender que existe um preparo por parte da Kehillah para este grande dia. Os versículos 38 e versículo 39 de Carta aos Hebreus, no capítulo 10, como nós recitamos aqui ainda há pouco, nos ensina perfeitamente qual deve ser a posição da Kehillah, para que não sejamos pegos despercebidos e venhamos perder essa viagem fantástica que está prometida, que está profetizada de geração em geração. O soberano nos fala de condições básicas. Existe, irmão Roberto? Claro que existe condições básicas. O próprio texto que nós acabamos de recitar aqui, ele vai te dar uma condição básica. Ele vai te dar uma pista básica como você deve estar e como no dia desse acontecimento o Pai precisa te encontrar. O soberano nos fala de condições básicas que nós, filhos, deve ter nesses últimos dias para estar preparado para essa viagem, amados irmãos. Emuná e santificação. Aí nós vamos aqui analisar cada um destes tópicos separadamente. Duas coisas que acompanham essa trajetória daqueles que batem no peito e podem dizer, eu estou salvo, irmão Roberto, porque eu tenho passado por tribulações, eu tenho passado por coisas terríveis, mas eu estou firme, convicto que a qualquer momento eu vou embora dessa esfera opressora, dessa esfera aonde o maligno, ele tem, sabe, se agigantado de uma forma e de formas, muitas das vezes sutil, muitas das vezes de forma muito agressiva, muitas das vezes de forma, sabe, invisível, muitas das vezes de forma visíveis. Então, o que eu preciso, irmão Roberto? Vamos aprender junto aqui, irmãos. Vamos aprender junto aqui. A primeira coisa que essa escritura fala em Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 38, fala de emunar, mas o justo viverá pela sua emunar. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Emunar, irmãos. Essa emunar, ela precisa ser nutrida. Essa emunar, ela precisa ser, sabe, sempre cativada.
É por isso que o Pai colocou no nosso coração da gente não retroceder jamais. Eu vejo tantas pessoas que retrocederam. Presta bem atenção, eu sei que essa live ela vai repercutir em outros cantos e entenda a minha interpretação. Olha só, irmãos, por mais que as lutas venham, por mais que as dificuldades venham, eu não posso deixar de fazer aquilo que o Pai colocou no meu coração para que eu venha fazer. Está aqui num pequeno curto de tempo, trazendo, sabe, com simplicidade uma palavra de fé, uma palavra de emuná, uma palavra de carinho para mim e para você. Eu me alegro quando eu estou aqui. Quem dera se outros irmãos se levantassem com essa dinâmica para dar sempre, não é uma vez na vida, outra vez na morte, não, mas se compromissasse com o corpo do Mashiach, porque é isso que o Pai tem falado ao meu coração. E a emuná tem tudo a ver com isso, irmãos. A emuná me faz não retroceder, independente das minhas particularidades, independente das minhas frustrações, independente das pedradas, independente dos julgamentos, independente do que acham ou que não acham, independente se aceitam ou não aceitam, eu não estou nem aí, porque o meu compromisso não é com as pessoas, meu compromisso é com o Abba, através do Ruá dele. E se você e eu entendo que nós estamos aqui cooperando para a edificação do corpo do Mashiach, já tenho a minha paga, eu já tenho o meu galardão e o louvor e a adoração e o reconhecimento é pro Abba, porque de mim mesmo eu não tenho nada. Então a primeira coisa que eu preciso entender, eu preciso diagnosticar dentro dessa minha caminhada é a minha emuná. Como é que está a minha emuná? A minha emuná tem me impulsionado a estar ajudando o corpo do Mashiach ou trazendo destruição para o corpo do Mashiach? Porque infelizmente tem muitos que se levantam não para edificação, mas para destruição do corpo do Mashiach. Trazer dissensões, trazer divisões, trazer falácias que não edificam nada e nem ninguém. Então, carta aos Hebreus, o autor de Hebreus está dizendo, mas o justo, ele viverá pela sua emuná. E como eu vivo? Como é que eu consigo me diagnosticar que eu estou vivendo? É não retroceder, é não afrouxar. É não afrouxar. Eu posso estar até abatido, posso até aquele dia não estar, sabe? Como foi um dia de hoje, como foi essa semana para mim, foi uma semana meio atribulada, mas eu estou aqui, somando força com o corpo do Mashiach. Então é isso que o Pai fala. Você tem que diagnosticar como está a sua saúde espiritual. A palavra do soberano nos diz, ora, a emuná é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A emuná é um presente que recebemos do soberano. Por ela, a emuná, nós cremos naquilo que ainda não vivemos ou não vimos. E crer no invisível, sabendo que Yahshua virá e que existe uma eternidade preparada para nós. Mas nunca vivemos tudo isto, né? Mas nunca vimos, melhor dizendo, e nunca vivemos tudo isso, porque nós estamos numa esfera terrena. Mas as Escrituras nos garante, nos fala desse tempo. Tudo isto, mas cremos que o soberano, ele cumpre, ele vela com a sua palavra para cumprir todas as suas promessas. Então eu não vi, eu não vivi, eu nunca tive no Chamaim, mas eu creio que existe o Chamaim, eu creio que há um resgate, eu creio que há, sabe, um plano traçado, porque a palavra, ela é verdadeira, seja o homem mentiroso, mas a palavra é verdadeira, porque a palavra é o próprio Criador, através da verbalização das escritas, mesmo que os homens mexeram, mesmo que os homens alteraram algumas coisas aqui, mas nós temos o basicão para continuarmos vivos espiritualmente. Na palavra do soberano, que nos ensina que nossa emuná está firmada em Yahshua, né, o Mashiach. Por isto podemos até passar por provas, lutas,
mas não somos abalados numa estrutura ao ponto de desanimarmos. Diante das lutas, nós nos sentimos fortalecidos pelo Ruach Kadosh, seguros, porque temos a nossa emuná firmada em Alcha. Então é isso que você precisa entender. Qual é as chapas radiográficas espirituais que eu preciso olhar para dentro de mim e diagnosticar? Como é que está a minha emuná? Será que um problema, uma dificuldade, um dia ruim, uma semana ruim, ou dias maus pode tirar minha convicção daquilo que eu recebi como promessa através da palavra? Nós temos um problema sério com essa esfera terrena chamada tempo. Toda hora olhando para o relógio, toda hora olhando para o calendário, toda hora olhando para o dia da semana, porque o nosso tempo aqui está contado. Mas na esfera espiritual não é assim. O tempo perpetua. Então começa com esse problema na esfera terrena, aonde nós, no momento, estamos passando, porque aqui é um campo de provação. Podemos entender que aqui é um centro de treinamento, só vai ser qualificados, aprovados pelo Abba. Não adianta você achar isso, achar aquilo. É a palavra que vai te qualificar mediante as tuas atitudes, mediante as tuas ações. Na palavra do soberano, que nos ensina que a nossa emuná está firmada em Alcha Mashiach. Se a tua emuná continua firmada em Alcha, é um grande avanço. Segunda é a santificação. Olha o que diz carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, a emuná, ela é ajustada junto com a santificação para a preservação da minha e da sua alma. Nós já aprendemos que a emuná uma bênção de alma em nossas vidas, mas é somente necessário termos emuná para seguirmos pelo caminho? É necessário só dizer que tem emuná? Ah, eu tenho emuná, irmão Roberto. Não, de maneira nenhuma. Por isso, o outro ensinamento que Alcha nos deixa, então, devemos caminhar em santificação para herdarmos a eternidade. O que é santificação, irmão Roberto? Dentro de uma linha das Escrituras. Santificação, irmãos, é separação. As Escrituras vai dizer, carta aos Romanos, capítulo 12, que nós não devemos nos amoldar, nós não devemos nos adequar, nós não devemos amar a este mundo que na verdade é regido pelas influências maligno. Irmão Roberto, é claro, esse mundo ele é regido pelas influências malignas. É por isso que nós devemos estar sempre com dinâmica para buscar a presença. Se você não prioriza o reino, se você só fala do reino, mas isso não é uma prioridade na sua vida. Tem gente que prioriza mais a cerveja, tem gente que prioriza mais a cachaça, tem gente que prioriza mais a fornicação, tem gente que prioriza mais o adultério, tem gente que prioriza mais a fofoca, as dissensões, tem gente que prioriza mais as falácias, tem gente que prioriza mais, sabe, as coisas terrenas, a internet, as suas roupas, que se enquadra tudo numa influência espiritual chamada luxúria. Tem gente que prioriza tantas coisas da terrena e só faz menção das coisas do reino. Que é isso, irmão Roberto? Fazer menção das coisas do reino é uma coisa. Agora, você priorizar as coisas do reino é outra história. Você buscar o reino e a justiça do reino é uma história. Você saber que tem que buscar e não faz nada é outra história. Então, sem que você perceba, em vez de você avançar, você retrocede. Como nós falamos aqui, nós não somos desses que retrocedemos, mas nós avançamos.
Santificação é nos separarmos das coisas deste mundo, que não agradam ao soberano. Devemos andar sempre na luz, na revelação, na direção do Ruach Kadosh. A luz não combina com as trevas, você sabe disso. O homem se desvia, se retiram, né? Se retiram dessas coisas. E os que não se retiram avançam para a perdição, rumo a esse caminho de destruição. A eternidade deixa de ter sentido na sua vida. Sem santificação, porque deixa de ouvir a voz do soberano. De que maneira podemos ouvir a voz do soberano, então, irmão Roberto? Falando aos nossos corações, nos orientando neste momento final. Assista lá o podcast 7ª edição. Você vai ver lá que nós temos uma fala direta através de quem tem o Ruach Kadosh e quem não tem. De quem vive essa visita, quem vive essa presença do Ruach Kadosh e quem não vive, irmãos. O papo aqui é reto. A nossa fala aqui é direta, é de impactar, porque a gente não tem mais tempo para ficar de bobeira aqui. Eu não estou aqui investindo parte do meu tempo para ficar aqui de mimimi. O sistema te engana, o sistema tem uma fala, sabe, de atrair público. Eu não tenho nada a ver com isso mais. Já vivi muito tempo no sistema. E hoje o meu compromisso é com o povo de Al. E com o povo de Al, não com o simpatizante povo de Al. Porque tem gente que já aprendeu, já foi evangelizado, já foi ministrado Yal e Alcha na sua vida, mas continua fazendo as mesmas besteiradas que fazia antes. Então, para essa pessoa, não fez diferença nenhuma dela saber do nome verdadeiro. Não fez diferença nenhuma, porque as suas atitudes continuam as mesmas. Então, através dos recursos, meios da benevolência, né, irmãos, em favor imerecido, que o próprio Yahushua Mashiach nos deu a leitura, nos deu a palavra, nos deu os cânticos de louvores, nos deu a orientação da oração, nos instruiu através do jejum e do nosso relacionamento em particularidade com o soberano nas madrugadas. Eita! Nas madrugadas, irmão Roberto, nas madrugadas. Em outrora eram as noites nos botecos, nas boêmias, na cachaçada, no pagode, na boemia, na seresta. Ninguém tinha sono, ninguém tinha cansaço. Mas agora, para buscar o eterno na madrugada, irmão Roberto, na madrugada, 1h30, 2h, 3h da manhã, horário bom, silêncio. Que o Pai ali está ouvindo as tuas lamentações, as tuas queixas. É essa hora que o Pai quer ter particularidade. Lembre-se que o Pai não dorme. O Pai não tem desgaste na matéria, não tem cansaço da matéria. O Pai, ele quer ter particularidade. Ele quer ver essa Querrilá preparada para esse momento. É isso que nós estamos falando aqui. É isso, né, irmãos? A gente está num ciclo profético. Nós estamos avançando agora para o ano que o Pai estabeleceu que deveria ser a contagem para o seu povo. Nós vamos para agora 1º de Abib, nós vamos para abril. Se você não sabe o que significa Abib, Abib quer dizer o mês dos acontecimentos. O mês aonde as coisas acontecem. O mês aonde as coisas podem acontecer. Tem muita gente que nem sabe disso. Estão dispersos, estão aí em 2025, fazendo festa ainda para 2025, profetizando as suas bênçãos terrenas 2025, se nós já estamos em 5.000 e blau. Pertinho de completar o ciclo de 6.000 anos, onde a terra vai repousar. E aí nós vamos entrar no milênio sabático, onde Yahushua Mashiach ele vai governar essa terra por 1000 anos. Mas antes dele governar, essa terra vai ser salgada. Essa terra ela precisa ser tratada. O Pai precisa eliminar alguns habitantes que habitam nessa esfera terrena. É mesmo, irmão Roberto? E isso, os filhos da serpente,
essas pessoas que praticam iniquidade, essas pessoas que só pensam nas coisas terrenas, aonde o seu coração está arraigado, eles perpetuaram as suas eternidades terrenamente, achando que não vão partir dessa terra. Então, se não partirem antes e chegar a hora determinada pelo Abba Pai, essa terra vai ser salgada e essas pessoas vão ser exterminadas. Aonde Yahushua Mashiach, o verdadeiro rei, o verdadeiro governante, ele vai estabelecer o seu reino. A terra vai ser recuperada, vai sair do domínio do diabo, a qual ele herdou de Adão, quando Adão desobedeceu. E se você quer herdar esse período milenar, você precisa obedecer. Você precisa voltar-se para Yahushua de todo o seu coração, de quebrantamento, se humilhar, chorar, rasgar as suas vestes espirituais, não suas vestes terrenas como os Yaldins da terra fazem. O momento é sério, amados irmãos. O momento é sério. O momento é muito sério e, infelizmente, tem muitas pessoas dispersas ainda. Então precisamos entender essa verdade através dos recursos, meios do favor imerecido que o próprio Yahushua Mashiach nos deu. A leitura da palavra. Você não pode abrir mão da leitura da palavra. Você não pode abrir mão dos cânticos. Quantos aí que entoavam cânticos a Yahweh, hoje preferem ouvir músicas seculares? As palavras e letras de músicas seculares estão nos seus lábios em vez de cânticos espirituais. Em vez de cânticos espirituais, louva a Yahweh. Eu não... Louve a Yahweh. Pai, me dê um cântico aqui nos meus lábios e o Pai vai tocar nos teus lábios e você vai entoar. Não importa quem vai gostar, não importa quem vai dizer se você está afinado ou desafinado. Cânticos espirituais, ele vem do Espírito. Ele vem do teu Espírito anelado ao Ruach Kadosh. As revelações de Yahweh para as nossas vidas nos ensinam a andar em santidade, retidão perante ao soberano, até o dia que estar preparado da volta de Yahushua no ar para buscar a sua Querrilá. E não desviamos do caminho, perseverando assim a nossa salvação. Carta aos Hebreus fala isso. Você não pode, de maneira nenhuma, condicionar sua mente ao ponto que você, ainda que você não admita, que você venha se desviar. Porque ainda por um pouquinho de tempo, e o que há de vir irá e não tardará. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 37. Estamos aprendendo juntos sobre o lema desse ano agora que viramos agora. Todo mundo festeiro, todo mundo aplaudindo esse ano dentro desse calendário gregoriano. Mas o que é mesmo este ano? O lema é uma revelação, promessa só de coisas terrenas, materiais. Mas quando nós se voltamos para o período espiritual, nós sabemos que as promessas do Pai não é para essa terra. A única promessa do Pai para essa terra é o período milenar. Mais nada, irmãos. Mais nada. Se houver tempo, você trabalha, você produz, o Pai te abençoa com saúde, com a força do seu braço, mas só para isso. Mas a promessa sobrenatural para essa esfera está tudo vinculada no período milenar, no milênio sabático, e você precisa entender isso. Soberano nos ensinou que sobre uma postura que nós, filhos, devemos ter nestes últimos dias,
para estarmos preparados para essa viagem que nós chamamos de arrebatamento. Devemos aguardar com a nossa emuná e viver em santidade. Sem a emuná, sem a santificação, não herdaremos a eternidade. Não veremos a Yahusha. Creia nisso. Temos presenciado em nossos dias o cumprimento das profecias referentes à vontade do soberano e de Yahweh. Há sinais nos céus, há sinais na terra. O soberano nos alerta, porque ainda por um pouquinho de tempo é o que deve vir e irá e não tardará. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Ei, é só você dar uma olhada para essa esfera problemática que nós estamos vivendo. Sinais notórios. Poucochinho significa muito pouco. Então podemos afirmar que Yahusha, ele irá voltar a nos esperar nas alturas. Possa ser esse ano, possa ser ano que vem, não importa. Nós sabemos que o período está muito curto para se completar 6.000 anos, segundo o calendário caraíta, segundo o calendário que preservaram. Uma coisa que me chama a atenção, você já reparou que isso não é muito divulgado, irmãos? Você já reparou que isso está muito na boca miúda? Desculpe a terminologia que eu estou usando. Você já reparou que isso está muito em secreta? Ninguém fala, você não vê a mídia falar. Claro que não vai falar. Você não vê o sistema governamental falar. Claro que não vai falar. Você não vê o sistema religioso falar. Claro que não vai falar. Por que não vai falar, irmão Roberto? Porque eles estão mais focados nessa esfera terrena. Eles estão mais focados nessa esfera terrena do que nas revelações que o nosso Abba Pai tem nos dado através das Escrituras. Então, quando nós lemos Carta aos Hebreus, nós acendemos mais ainda o sinal de alerta. Mais o sinal de alerta. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Você começou bem a carreira? Passe pela metade bem e termine bem a sua carreira. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. O que é perseverança, irmão Roberto? É você nunca desistir. A fim de que, havendo cumprido a vontade de Yahweh, você tem cumprido a vontade de Yahweh, você pelo menos tem se esforçado a fazer a vontade de Yahweh, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Ora, como é que é a preparação, irmão Roberto? É fazendo a vontade do Abba, ou se esforçando a fazer a vontade do Abba, porque o problema não é o Abba, o problema muitas das vezes somos nós. O problema não é a promessa do Abba. O problema é nós entendermos se nós vamos alcançar essa promessa, se estamos dentro, se estamos nos enquadrando para alcançar essa promessa. Pois dentre pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ele vai dizer, ó, aquilo que está profetizado, aquilo que eu falei de geração em geração, vai acontecer. No tempo que o Pai determinar, no tempo que o Pai já estabeleceu, vai acontecer. O problema todo não é Yahusha vir, o problema todo não é um arrebatamento, o problema todo é eu estar preparado. É eu, irmão, é eu e eu e eu e eu. Não é eu e a irmã, não é eu e o irmão. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Cada um chama-se essa responsabilidade para si. A gente aqui é só um cooperador, é aquele irmão que incentiva. Ô irmão, não afrouxa a corda. Ô irmão, levanta aí. Ô irmão, tu tá dormindo demais. Desperta tu. Irmão, tu tá orando pouco. Irmão, tu não tá lendo nada. A nossa parte é essa. É só de incentivo. Mas a responsabilidade, ela passa a ser individual. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Isso ele está falando numa esfera espiritual, né? Numa esfera terrena, como muita gente está olhando aí. Não, está tudo bagunçado. Está tudo bagunçado, irmãos. Não tem cálculo que vai te trazer a exatidão do dia D. Porque seria muito fácil demais. Seria muito fácil demais. Mas o Pai deixa essa expectativa. Ô, Roberto, tu está fazendo a minha vontade? Ô, Pai, tu está fazendo aquilo que eu protocolei como
perceber na sua vida um diagnóstico de saúde espiritual, para que o dia que eu der o aval, você possa ir, para que você possa levitar, para que você possa estar fazendo parte do time dos vencedores. Presta bem atenção, irmãos. A única coisa que é de graça nessa história toda foi só o dom gratuito. O sacrifício que eu e nem você tinha condições nenhuma de fazer no madeiro. Sabe? De gemer lá no madeiro, aquela chicotada que Alcha tomou, aquela humilhação que ele passou. A única coisa que o Pai nos concebeu gratuitamente é o dom. Ele falou, ninguém merecia nada, mas abre aí a oportunidade para esse pessoal ser salvo. Mas, mediante a salvação, tem responsabilidade, tá? Não vai nesse oba-oba aí, como muita gente tem ensinado aí, que você não precisa fazer mais nada, é só deitar na cadeira de balanço. Seria muito fácil. Como eu queria que isso fosse verdade. Mas não. As Escrituras nos apontam, nos enfatizam passagens, sabe? Nos dá pistas de quantas pessoas ficaram para trás porque não perseveraram na sua emuná até o fim, né? Ouviram a palavra, foram orientados, foram alertados do que precisavam colocar em pauta e mesmo assim negligenciaram. Irmão Alberto pode nos dar exemplo? Vários. A mulher de Ló foi uma. Isso lá na lei, né? Judas foi outro. Até partiu o pão com Yalcha, né? Até partiu o pão com Yalcha. Tomou do cálice. Ali, aquele momento de... Isso nem Yalcha negou ele. Mas o que aconteceu? Ele mesmo cometeu um suicídio. Aquilo representa, simboliza, ficou para trás. Ficou para trás. Outros queriam só se aparecer. Outros queriam só o poder. Outros queriam só apenas, sabe, estar nos anais da história. Mas ficaram para trás. Então não é diferente com aquele lado do Mashiach. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo numa era onde, se nós não abrirmos os nossos olhos, nós caímos nos mesmos erros que aqueles irmãos de outrora caíram. Mas o justo viverá pela sua emuná. Contudo, se retroceder, presta bem atenção. Irmão Alberto, a minha emuná, olha, eu tenho um testemunho, aleluia, que você conte o teu testemunho até o último dia de alento de vida na sua vida. Mas o justo viverá pela sua emuná. Contudo, se retroceder, minha alma, que é a alma de quem? É a minha? Não, a alma do Abba. A minha alma não se agradará dele. Então vem o versículo de 39 que vai dizer, nós, entretanto, agora que nós temos que fazer uma retrospectiva e olhar para nós. Nós, entretanto, não somos dos que regridem. Toda hora tem gente, estou desanimado. Irmão, para com esse negócio. Irmão Roberto, eu tô... para com esse negócio. O verso 39 está dizendo para um grupo de vencedores. Nós, entretanto, não somos dos que regridem ou retrocedem para a perdição. Esse desânimo, esse abatimento, essa falta de confiança, essa incredulidade, muitas das vezes, que está tomando conta da vida de muitas pessoas, vai te levar para a perdição. Nós não somos dessa turma, nós não fazemos parte desse quadro. As lutas estão aí, a peleja está aí, o problema está aí, Estamos vivendo embaixo de uma opressão, estamos. Começa o ano uma opressão, paga isso, paga aquilo, paga isso, paga aquilo, paga isso, se não pagar, perde isso, paga isso. Na verdade, nós vivemos embaixo de uma opressão. Eu e você não temos nada nessa terra, lembre-se disso. Eu tenho a minha casa, engano seu, quem paga IPTU, se não pagar, a prefeitura toma a casa, vai pro leilão. O carro é meu, se não pagar IPVA, DPVAT, você perde o carro pro Detran. A casa é minha, a luz é minha. Não, a luz não é sua, não. A luz é emprestada. Se você não pagar a sua conta de luz, a Light vai lá e pau. A não ser se vive no gato. Tudo errado. A água também não é sua.
pertence à companhia que administra a água. Então você não tem nada aqui, só tem a benevolência do Pai, a força que Ele te dá nos teus braços, a força que Ele te dá na sua matéria para você quebrar pedra todo dia, muitas das vezes até injustiçado, pelo muito que você faz e pelo salário que você deve. Então nós vivemos num mundo opressor. Nós vivemos num mundo que está arrebentando com a gente. Então quem vive nesse mundo, ele começa a querer se enquadrar no sistema. O sistema está fazendo isso, eu tenho que me enquadrar. Não. Eu vivo nesse mundo, mas eu não posso me adequar a este mundo. Como diz Carta aos Romanos. Não se molde, não se adequade ao sistema deste mundo. Por quê, irmão Humberto? Porque esse mundo é regido pela espiritualidade maligna, pela influência maligna. O diabo tem tomado conta dessa terra desde quando o homem entregou a administração desta terra a Satanás. Só você ler os textos lá que você vai ver que quem passeia nessa terra, quem brinca nessa terra, quem administra essa terra é o diabo. Jó capítulo 1, Jó capítulo 2. É só você ler as cartas de Paulo, de Shaul, só você ler as cartas de Euhana. Ele vai falar, olha, o mundo jaz o maligno. O Pop Alcha falou no jardim, o mundo jaz o maligno, irmãos. Ele vai dizer para a sua querida, no mundo vocês vão ter tanta aflição que vocês não têm nem ideia. Mas o Salmo 32 vai dizer, ó, muitas são as aflições do justo, mas Ial prometeu a os livrar de todas. Então, vivemos num mundo opressor. E qual é a nossa esperança, irmão Roberto? É ir embora, meter o pé daqui. E para me meter o pé daqui, eu preciso estar com as minhas malas prontas. Essas malas não é bagagem, é malas espirituais. O que eu preciso levar, o que é emuná. A minha perseverança, a santidade e a minha confiança. Essas que são as malas que eu e você precisamos preparar todos os dias da nossa vida. Emuná. A gente só vai ter um refrigério aqui para quem vencer no milênio, meus irmãos. Não pensa que essa terra, não se deixe se enganar pelo sistema religioso, não se deixa se enganar pelo sistema governamental, não se deixe enganar, irmãos, sabe, pelas falácias mundanas. A inteligência artificial está aí predominando. Hoje você liga para uma operadora para resolver um problema, você fala com um robô, você fala com uma inteligência artificial, você liga para um órgão do governo, seja lá qual for, você está pensando que está falando com uma pessoa física, você está falando com um robô, você está falando com uma inteligência artificial. E tu, não adianta espraguejar ela não, que ela sabe que você está espraguejando. Ela, ó, essa tua fala não é legal. Essa tua fala não vai dar para a gente manter o diálogo. Olha só o ponto que nós chegamos. O que é isso, irmão Roberto? Sabe, isso já é um treinamento, condicionando as mentes das pessoas a aceitar aquilo que o antimachia vai fazer. A Escritura vai dizer que ele vai fazer uma estatueta que vai interagir com as pessoas e vai até fazer sinais de prodígios para que as pessoas o adorem. Então esse sistema religioso, esse sistema governamental está preparando as mentes, sem que muitos percebam, sutilmente. Você está crente que está falando com alguém lá do outro lado, você está falando com um robô, você está falando com uma mente artificial, com uma fala artificial. Quer um sinal maior do que isso? Então, pois dentre de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Você está preparado, irmãos? Você está preparado, minha irmã? Para essa madrugada, para o amanhecer, para qualquer momento essa terra ser abalada pelo grande evento que muitos já não creem, muitos, não, eu vejo tantos eu digo, não, irmão Roberto, é tanta besteira que eu ouço, e Alcha já está na terra, e Alcha está no meio de nós. Eu falo, pai, que mentes são essas? Isso nunca foi tocado, isso nunca foi dirigido pelo Ruach Kadosh. Até um espírito maligno no meio do povo de Al que quer se passar pelo Ruach Kadosh. Mas as Escrituras é tremenda quando diz, conhecereis a árvore pelos vossos frutos. Não se pode colher, não se pode escolher, não se pode colher, laranja de espinheiro. Não se pode colher uva de espinheiro.
Não se pode, irmãos. A palavra é única. Quem convence o homem do pecado e do engano é o Ruach Kadosh. Quem convence o homem não é o irmão Roberto, não é o irmão Romilson, não é o irmão Arlindo, não é o irmão Daniel, não é o irmão, sabe, Nelson, outros demais irmãos amados nossos que estão aí batalhando pela fé, trazendo uma palavra para o corpo do Mashiach. Não é. Eu não tenho poder nenhum de te convencer a nada. Se o Ruach Kadosh não te convencer, meu filho, tu tá frito. Se o Ruach Kadosh não me convenceu, eu tô frito. Mas o justo, esse justo aqui, irmão, não é dizer que você é justo, não, é você é justificado. Essa tradução aqui tá errada. O justo não, o justificado viverá pela sua emoná. Contudo, o justificado, ó, fui justificado, aleluia. Ó, Roberto, você foi justificado e agora você permanece na emoná que começou a sua caminhada. Contudo, Roberto, se retroceder, se pensar em voltar para trás, minha alma não se agradará de você. Aí, para finalizar, o autor de Hebreus escreve, versículo 39, mas nós, né, irmãos, está no plural, nós, não é só ele, nós, entretanto, não somos dos que retrocedem ou dos que regridem para a perdição. Regrediu, retrocedeu, as escrituras vai dizer perdição, hein? Se retroceder, se regredir, é perdição. Mas, sim, dos que creem, a salvação. Os que retrocedem, perdição. Os que voltam para trás, perdição. Mas os que continuam avançando, crendo, é a salvação e seguem sempre avante. Essa é a nossa palavra de hoje. Espero que essa palavra possa ter ajudado muitos de nós. Me ajudou bastante, que essa semana foi uma semana de reflexão, de continuar perseverando, independente dos embates e dos conflitos internos e externos, de jamais abandonar o meu Yah e o meu Yahusha. Quando nós abrimos mão do sistema, eu lembro que quando eu me converti, ou melhor dizendo, quando eu vim para a religião, no ano de 1995, foi num acidente muito trágico, mas ali era um trampolim, e eu lembro que eu falei para o pai que se eu conhecesse ele de verdade, eu jamais iria abandonar os seus caminhos. Então eu fiquei 30 anos no sistema, sendo fiel, tá, irmãos? Não era fanfarrão igual muita gente que estava no sistema, fanfarrão não. Eu posso falar isso com propriedade porque eu tenho testemunhos de pessoas que até hoje estão muito próximo de mim. Eu no sistema, eu procurava servir o meu Abba achando que estava agradando. Eu era tão aplicado que acaba virando religioso. Eu muitas das vezes com febre, muitas das vezes de tão estressado que eu ficava em ver algo que eu entendia que era pro Abba. Eu era tão aplicado que eu tive um problema muito sério de afta na minha boca. Cansei de subir na tribuna para falar da palavra, porque eu sempre preguei a palavra. Vi o sangue escorrer pelo canto da minha boca. E eu ali para não deixar a peteca cair, molhava ali a toalha com a água úmida. Mas eu nunca negligenciei aquilo que eu achava, aquilo que eu entendia que era chamado. Até que o pai permitiu que eu passasse todos esses anos, e quando foi em 2015 o pai me chamou. Mas falou, sai daí, irmão. Sai daí, Roberto, que agora eu vou te mostrar um pouquinho daquilo que você entendia que era e não era. Então, se lá no sistema, irmão, eu me apliquei, eu me doei, não é agora que eu vou deixar a peteca cair em Al Yahusha. Não é agora mesmo, irmão. O diabo não vai me vencer, não. Pode até
forçar uma barra, ele pode até tentar frustrar alguns meus planos com a permissão do Pai, mas não é ele não. Agora eu sei da verdade, Iau e Alcha. Então tudo que eu puder fazer para estar ajudando o corpo do Mashiach, tudo que eu puder fazer para estar agregando comunhão, unidade no corpo do Mashiach, eu vou fazer. Não tenha dúvida disso, irmãos. Não tem férias, não tem tempo para vir aqui, a não ser se eu não puder, se eu tiver impossibilitado, como hoje eu pensei até que não poderia estar aqui com os irmãos devido a um problema de internet. Mas aos 45 do segundo tempo, o pai trouxe o técnico aqui e o cara resolveu a nossa internet. Por quê, irmão Roberto? Porque eu sei que o tempo está remido. Não tem tempo para dar tempo. Tem negócio de férias. Filho de Al, servo de Al, obreiro de Al, trabalhador de Al, não tem férias, não tem moleza, irmão. Que férias? As minhas férias é no Milênios. E eu creio que eu quero alcançar isso. Eu preciso para lá, irmão, eu preciso somar. Porque no mundo espiritual ninguém dá tempo para nada. Busco a minha espiritualidade individualmente, na minha particularidade, mas preciso estar ajudando o corpo do Mashiach, não posso ser egoísta. Posso só apenas ficar pensando em mim, na minha casa. Não, eu preciso trabalhar para o reino, eu preciso me lançar para o reino, eu preciso ser uma formiguinha no reino. Eu fui chamado para trabalhar na edificação do corpo do Mashiach. Pensa nisso aí. Eu quero estar trazendo uma palavra para esses irmãos que pararam, para esses irmãos que estão se aposentando, para esses irmãos que estão buscando individualidade. Não há mais tempo, meus irmãos. Não há mais tempo. O tempo é de se organizarmos. O tempo é de nós agruparmos uns. O tempo é de nós buscarmos a comunhão, a unidade, caminharmos junto na presença do nosso Abba Pai. Não há mais tempo. Sabe, essa madrugada eu tive um sonho meio estranho demais. Eu vi pessoas mortas e não podiam ser sepultadas. Se cumpre a profecia. A Escritura vai dizer que vai ter muitas pessoas na terra que vão morrer e não vão ter ninguém para ser sepultado. E eu levantei e falei, pai, tu quer falar comigo? Não, estou falando já contigo, Roberto. Olha aí os cadáveres que eu estou te mostrando aí. Cadê as pessoas para sepultar esses corpos? Aí veio aquela fala no meu ouvido. Tá vendo? Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Quantas pessoas mortas sem sequer ter alguém para sepultar. O que é isso, meus irmãos? Prenúncio. Ah, que está profetizado, mas o pai ele vai só recapitulando. Ah, mas é recapitulando. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, o que aconteceu é de acontecer. Como no passado o pai deu visão, deu sonho, deu, sabe, revelação, está acontecendo tudo de novo. Tem gente que está incrédulo. Ah, porque isso já aconteceu, isso pode acontecer. Pode, porque é o pai que faz acontecer. Porque o pai, de uma certa forma ou de uma maneira, ele está despertando. E não quer que ninguém, sabe, fique para trás de bobeira. Então guarde essa palavra no seu coração. Persevere nessa caminhada. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Não abandone a sua confiança. Há galardão. Há galardão para você, meu irmão. Há galardão para você, minha irmã. Em verdade vos afirmo que necessitar de perseverança. Você necessita perseverar. Eu preciso perseverar. Não adianta só ficar falando de Al e Alcha, não. Você tem que se perseverar. Você tem que ver. Você de vez em quando tem que ver como é que está a sua saúde espiritual. Você tem que ver como é que está o seu condicionamento espiritual. Não se engane apenas em estar falando no nome de Al e Alcha, não. Não se engane, não. Hein? Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade do soberano, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Como é que eu alcanço isso, irmão Roberto? Perseverando. Se você não perseverar, você não alcança, não.
Ele te prometeu? Me prometeu. Então, para eu receber essa promessa, eu preciso perseverar. Por dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Eu posso marcar um compromisso com você e furar. Eu posso te prometer alguma coisa e não cumprir, mas ele não. Mas o justificado viverá pela sua emuná. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição. Regrediu é perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Você é salvo? Você é salvo? Você tem essa convicção? Então só tem um caminho para você. É seguir avante. É seguir em frente. Do meio para frente. Do meio para frente, irmão Roberto, vou recapitular esse jargão nosso. Do meio para frente. Por que do meio para frente, Roberto? Por que do meio para frente, irmão Roberto? Porque do meio para frente você está no grupo dos motivados. Do meio para trás, você está no grupo dos que estão desanimando, sem que você perceba. Do meio para frente, esse é o lema. Meio para frente, nunca do meio para trás. Meio para frente. Em passos largos, em passos de convicção. A cada manhã tu fala: Pai, venci. Agrega em mim os valores do reino. Agrega em mim a sua emuná para mim avançar. Independente do que vem aí pela frente. Independente do gigante que eu tenho que rebentar com ele. Porque é tu que guerreia minhas guerras. É tu que peleja as minhas causas. É tu que governa a minha vida. É tu que está na minha casa, na minha família. Em tudo aquilo que tu me confiou. É assim que a gente caminha. Porque esse mundo é opressor. Mas, na presença do Abba, nós iremos soltar muralhas. Vou ficando por aqui. Quero te agradecer por esse momento de emuná, esse momento de comunhão, que o Eterno derrame da sua benevolência sobre a sua vida, te fortaleça em cada sentido. Persevere, edifique a sua emuná e avante sempre. Em nome de Alcha, beijo no coração e até a nossa próxima Querrilá, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Forte abraço, meus irmãos. Obrigado pela comunhão.